Essa aula, pessoal, vocês vão perceber, assim como a aula passada, que a gente já passou pelo primeiro conteúdo mais importante, embora ele não seja difícil, de difícil integração, né? Vocês podem aprender mais, aí, estudar mais, vocês vão absorver e diferenciar as situações de forma muito tranquila e identificar elas no dia a dia. Mas eu quero que vocês tenham a visão já da métrica, né? Que a gente está buscando aquilo. A gente vai falar sobre a avaliação financeira das demandas, né? Sobre o que vai pegar e o que não vai pegar. E esse conhecimento vai embasar e ajudar vocês muito tranquilamente a reconhecer as ações viáveis e não viáveis. Só que mais importante do que o reconhecimento, mais não, né? Porque sem o reconhecimento a gente já viu que não dá nada. Mas o que acontece? Se reconhecido o vínculo, existe um outro pilar que a gente precisa solidificar, que ele mostra claramente, aqui visualmente vocês já vão perceber o porquê ele é importante. Porque indo para um patamar ou para outro, reconhecendo a modalidade de dispensa de um jeito ou de outro, os valores são diferentes. Ah, significa que toda dispensa a pedido não é interessante? Não tem nada a ver. Como eu disse, vocês vão ter mais repertório à frente. Teve uma vez, por exemplo, se a pessoa chega para ti e fala: olha, eu quero só as minhas férias em dobro que não foram pagas fora do tempo e eu quero as férias em dobro, né? Isso já é simulado. O pagamento extemporâneo das férias gera o direito às férias em dobro. Ou seja, a pessoa não conseguiu aproveitar as férias, porque ela só recebeu quando ela voltou. Como é que ela vai aproveitar sem dinheiro? Aí paga em dobro. Isso é uma demanda viável? Juridicamente sim, financeiramente não. Muito baixo, né? Só um pedido, pô. O resto tava tudo certo. Eu vou entrar com um pedido? Tá, mas se eu te disser que o salário do cara era 40 mil. Caramba, claro que vale a pena. Até porque é juridicamente muito certo que a gente vai fazer um acordo em relação a isso, porque já está definido. Entendeu? Ia ser muito fácil comprovar isso. Só mostrar lá o extrato dele. Então vocês entenderam que não tem a ver com qual pedido. Ah, é pedido de dispensa, é indireta. Mas a gente sabe quais são os pedidos que geram maiores valores e benefícios que impedem até o calote, o que é muito importante, já que a gente quer avaliar o sucesso da demanda não só em número, não só em sentença, mas principalmente em quanto a gente vai realmente satisfazer e receber. Senão não adianta. Ah, eu sou o advogado que mais venceu durante a história, mas tu não recebeu isso, então fica difícil. Tu pode falir, porque o que importa é receber, no fim das contas, né? A gente tem que conseguir chegar nessa métrica para poder validar o nosso projeto. Então, o que acontece? A gente tem aqui as matérias, mas vocês têm que ter noção da influência dela, da importância dela para o valor da causa, para a gente poder avaliar se é uma demanda boa ou não. Quais as demandas, quais os pedidos, as modalidades de dispensa que a gente mais ama? Cara, aqui a gente mais ama mesmo, é a dispensa indireta. O que é a dispensa indireta? É quando o empregador ele comete uma falta grave que torna aquele contrato impraticável continuamente. Ou seja, o empregado fala assim: eu não tenho que aceitar isso. Isso é muito grave. O que, é que pode acontecer? O empregador para de pagar salário. Isso é muito comum. E isso é grave. Pô, tô trabalhando aqui todo dia, meses. Já tô no terceiro, segundo mês e o cara não me dá o meu salário. Dispensa indireta. Vai aparecer pra vocês isso? É sério que acontece? Acontece. Se tu não tá nesse meio, tu não tá vendo, mas quando tu vir, tu vai ver. Quando tu vir pra cá. Vai vir? Ouvir. Tô confuso agora. Tá? Quando tu vir. Ih, me perdi. Dá pra cortar? Me perdi. Quando tu vier pra cá, acho que é isso. Oh, meu Deus. Tá, vê aí, quando não tô conseguindo conjugar o verbo mais. Tá, mas quando chegar na área trabalhista, tu vai perceber que a dispensa indireta por falta de pagamento de salário é a coisa mais comum que tem. Então, o que acontece? Dispensa indireta é o melhor por quê? Porque quando a gente consegue reconhecer a dispensa indireta, aquela pessoa não recebeu nada, ela não recebeu nem salário, ou seja, a gente vai atrás do salário, a gente vai atrás do seguro, a gente vai atrás da aviso do prévio, ou seja, nada. Quando ela é dispensada imotivadamente sem justa causa, normalmente, ainda que de forma inadequada, o empregador paga alguma coisa. E se ele paga alguma coisa, diminui o valor da demanda. Então, o amor da nossa vida mesmo é a dispensa indireta, que é quando o empregador comete uma falta grave e a gente fala: ó, não vai mais não. A gente vai entrar com a ação agora para cobrar essa as tuas verbas e a tua rescisão e tu vai receber teu seguro, tu vai receber tudo isso. Mas obviamente, né, que tu tem que ter os requisitos da dispensa indireta, as faltas graves. Então, falta grave é o quê? Recolhimento de FGTS,
é uma falta grave, falta de recolhimento de FGTS, tu vê lá que não está recolhendo há muito tempo, mas tem que fazer análise se houve alguma concessão para não recolher em certo período, dependendo da empresa, às vezes tem, se ela está em recuperação judicial, tudo mais. Mas assim, ausência de recolhimento de FGTS. E quando tu olha a ausência de recolhimento de FGTS, esquece, meu amigo. Se o cara não está recolhendo FGTS, alguma coisa a mais ele está deixando de pagar. Então nunca é só aquilo, entendeu? Ele tá pagando, deixar de pagar sobre a jornada, ele tá pagando atrasado os salários. Então, tipo, as coisas se comunicam. Quando a empresa começa a violar uma coisa, ainda mais financeiramente, ela começa a praticar vários injustos. Então, eu não recebi meu salário. Esquece, vai ser o salário, vai ser o FGTS. Não pagou o salário, vai ser o FGTS. Né? Então, o salário ele já indica muita coisa. Tá pagando em atraso? Vai atrás da FGTS. Vê se não pagou as férias atrasadas. Vê se pagou o 13º integral. Tu vai analisando, tá um monte de coisa equivocada. Então, essas faltas, às vezes, é um assédio, é um dano muito grave, que realmente é impraticável tu mandar aquela pessoa de volta lá. Tu fala assim, tu vai no outro dia, cara, o cara acabou, sei lá, de entrar nas vias de fato, me xingar, me ofender. Eu tenho aqui a gravação. Olha o que ele mandou, que se eu voltar na empresa, vai quebrar minha cara. Tá vendo? Esse tipo de coisa acontece, cara. Acontece direto. É uma coisa normal. É só tu perguntar os relatos de trabalho para as pessoas à tua volta, que tu vai ver que alguém já passou por isso. Eu já passei por situações horríveis na minha época de estágio. Horríveis mesmo. Gritando, falei, meu Deus, que isso, cara? Por que tá acontecendo isso comigo? Trabalho é assim? Na minha cabeça, eu achava que era aquilo, né? Era um orgulho dizer que tá trabalhando. Todo mundo quer dizer que tá trabalhando. Tem isso, né? Porque, cara, ninguém, não existe realmente. O vagabundo ele tem que ser um cara muito elevado. Porque a galera vai perturbar ele pra ele trabalhar. Então, o cara tem que conseguir. Esquece. Entendeu? É muita gente martelando, falando, não dando valor se a pessoa não trabalha. É uma associação assim, meio equivocada. Mas não entrando na área filosófica, tá? A gente tem a dispensa direta como o nosso amor. E as pessoas se colocam na situação justamente porque elas querem continuar trabalhando, né? É o princípio da continuidade. O direito de trabalho ele é contínuo, é para a pessoa entrar no trabalho, só sair quando ela se aposentar. Essa é a ideia que a gente tem do trabalho. Então ela passa por muita coisa e tenta sustentar muita coisa para ter aquele trabalho, porque sabe que sair não é fácil encontrar outro trabalho. Inclusive é uma das indicações que a gente dá para o nosso cliente. Olha, se está uma situação difícil, vai tentando procurar outro emprego. Quando ele não tem o requisito da dispensa indireta, vai tentando procurar por enquanto. Ou então, eu quero esperar mais um pouco para ver se eu consigo tal coisa e depois a gente pede indireta. Pode ser. Por quê? A gente tem que ser justo, né? Tem que ser ético com aquela pessoa. Aquele trabalho, dependendo da situação, mesmo que difícil, é muito importante e relevante para o sustento da vida dela, dos filhos. A gente tem obrigações diferentes. Então isso tem que ser analisado. A dispensa direta é o que a gente mais quer. Por quê? Porque ela garante tudo, cara. Aqui eu botei as verbas principais, né? Férias, 13º, saldo, salário. Então todas essas aqui, elas têm direito a isso. As verbas integrais. Ou seja, se eu trabalhei um ano, eu tinha direito às férias, mesmo que eu seja mandado por justa causa embora, eu vou receber elas com 1/3. Se eu fui dispensado em dezembro, né, na época da data ali do 13º, eu vou receber o 13º integral. O saldo de salário, ou seja, os dias que eu trabalhei, eu tenho que receber. E o salário, eu também tenho que receber. Não importa se me mandam embora por justa causa ou não, essas vão estar dentro de todos os tipos de modalidade de dispensa. As proporcionais, elas já estão, as férias proporcionais e 13º, o que é isso? Quando eu estou trabalhando 6, 7 meses, 8 meses, eu ainda não ganhei o 13º integral, mas eu ganhei proporcional, ou seja, 1/12. A cada mês trabalhado é como se eu ganhasse uma parte do 13º, uma parte das férias. Aí quando chega um ano, né, de 13º, eu recebo, né? Um ano não, né? Aquele ano, no final do ano, eu sempre recebo 13º, parcial ou integral. As férias é diferente, ela pula para o ano seguinte. Então, eu comecei esse ano, só vou ganhar direito às férias de um ano de trabalho mesmo, não é naquele ano. Por isso que as férias a gente fala sempre assim, férias de 2014, 2015, 2016, 2017. Por quê? Eu comecei a adquirir ela em 2016, em 2017, quando eu fiz um ano, eu adquiri ela toda, né? Aí eu tenho um ano para usufruir delas. Então, o que acontece? As férias proporcionais, né, aquelas que eu ainda não terminei de integralizar, ou seja, trabalhei 10 meses e me mandaram embora, eu tenho direito às férias proporcionais. Tá? 13º, a mesma coisa. 13º proporcional a esses 10 meses, vamos dizer, se eu sair de janeiro a outubro, né? Então a gente tem essas proporcionais, elas são devidas quando? Em todas, menos
na justa causa. Quando tem justa causa, até na 5 aqui, tem direito, mas tem direito a 50% delas. O que é essa dispensa aqui, número 5? É a culpa concorrente ou culpa recíproca. É quando o encerramento do contrato se dá por ambas as partes. Tá? Aí a gente tem direito a 50% dessas verbas. Tá? Mas as proporcionais integrais, assim, né, todas, estão na 1, 2 e 3. Ou seja, mesmo que eu pedir para sair, eu tenho direito às férias proporcionais, 13º proporcional, saldo, 13º, férias e salário. Então eu tenho direito a todas essas. Se eu for mandado embora, sem motivo, né, sem motivo aparente, fui mandado embora, olha, só estou rescindindo mesmo porque existe uma tecnologia que eu preciso de menos funcionário, ou não posso bancar mais o seu salário, então estou te dispensando. Não tem motivo, paga integrais proporcionais. A pedido, integrais proporcionais, tá? Indireta, integrais proporcionais. Justa causa, não paga as proporcionais. A pessoa perde o direito às proporcionais. Já vi decisão que deu a proporcional? Já. É regra? Não, então não vamos trabalhar com ela, tá? Então, proporcionais perde. Culpa recíproca, metade. Então, essa avaliação sobre valores, se vale a pena a demanda ou não, vocês vão ganhar mais repertório lá na frente. Por hora, o que vocês estão procurando é a indireta e a imotivada, tá? A pedido por justa causa e culpa recíproca, essa aqui também, pessoal, por justa causa, também é bonita pra gente. Vou já explicar, mas ainda não é a hora. A nossa meta é essa aqui primeiro, tá? Está na base ainda? Então, a nossa meta é essa, tá bom? E essa daqui também pode ser bonita, mas a gente vai falar sobre ela. E efeito surpresa, isso aqui, por que acontece? Essas são as modalidades de dispensa. Isso aqui são os efeitos relacionados a cada uma delas. O efeito surpresa é porque acontece. Como eu disse para vocês, o contrato não é para ser contínuo, não é para ser para sempre. Então imagina do nada, tu chega e fala assim, olha, não tem mais contrato amanhã, tu tá dispensado, vai embora. Cara, eu tava contando com isso, porque todo mês eu conto com esse salário. Todo mês eu conto com esse salário. Se todo mês eu conto com esse salário, do nada eu falo, olha, e até o empregador, imagina agora eu sou empregado, né? Ah, o pessoal só olha pro lado do empregado. Claro, hoje a gente está aprendendo um nicho pro empregado aqui. Eu vou ficar ensinando outra coisa? Não faz sentido. Mas vou falar aqui do empregador. Imagina eu vou lá todo dia abrir a loja. Do nada um dia eu não vou abrir a loja. O empregador fala, que isso, rapaz? Eu conto contigo. Ah, não, não vou mais. Assim, do nada. Isso é o quê? Surpresa. Então, do nada, reincide o contrato. Quando do nada, assim, surpresa, reincide o contrato, a pessoa, o empregador e o empregado têm direito ao aviso prévio. Mas a gente está falando aqui na vertente empregado. Então, mandou ele embora. Efeito surpresa, tem que pagar o aviso prévio dele. 40% e saque do FGTS. Ele tem direito ao saque do FGTS e a multa de 40%. Esse nome multa de 40% é um nome equivocado tecnicamente. O ideal é indenização compensatória. Por isso que na lei do empregado doméstico a gente mudou a nomenclatura, né? A gente não manda nada. Mas tecnicamente esse é o certo. Por quê? Porque não é uma multa. Ele está pagando os 40% pelo efeito surpresa. Olha, do nada acabou o contrato e aí ele já sabe disso, tá? Ele vai ter que dar uma compensação, porque antigamente a pessoa era estável. Ela ficava 10 anos no trabalho, ela ficava em estabilidade. Agora não tem mais isso. Tu pode estar lá 20 anos e o cara te manda embora, mesmo sem motivo. Então, como não tem, substituíram essa estabilidade pelo FGTS. Tanto o depósito mensal, quanto esse valor compensatório, porque, olha, do dia para noite, agora decidi te dispensar, ou aconteceu alguma coisa que me permitiu te dispensar, ou, enfim, quero fechar essa empresa, ou em motivos. Não teve um motivo do empregado fazer alguma coisa. Então, ele tem direito de 40% e ao seguro-desemprego, porque é um efeito surpresa. Então, se ele foi dispensado imotivadamente, ou se o empregador cometeu uma falta grave, ele não pode perder, porque do nada o cara cometeu uma falta grave e agora eu vou ter que sair. Esse contrato ficou impraticável. Então eu tenho direito ao seguro, né? As férias proporcionais, integrais, eu tenho direito a tudo isso aqui, mais essas verbas que tem o efeito surpresa, que é o seguro 40% e aviso prévio. E vou destacar aqui essa questão do seguro. Por quê? O seguro-desemprego, pessoal, tu só vai receber ele se tu reconhecer a dispensa direta e aí motivada. Percebe que tu não recebe seguro se fosse a pedido, se fosse por justa causa, se for culpa recíproca ou concorrente. Ou seja, tu só recebe o seguro se o advogado fizer o trabalho bem feito, porque tem muitas outras vias que tu não ia ganhar o seguro-desemprego. Aí tem gente que fica falando que vem de outra área e fala assim, tu recebe honorários sobre o seguro? Claro. Se eu fizer merda, ele vai receber o seguro? Se eu entrar com reconhecimento de vínculo e perder o reconhecimento de vínculo, ele vai receber o seguro?
Se eu entrar com reconhecimento de vínculo e perder a modalidade de dispensa imotivada sem justa causa e indireta, né, não conseguir reconhecer que foi uma dispensa imotivada ou por culpa do empregador e considerarem que foi a pedido ou que foi por justa causa ou culpa recíproca, ele vai receber o seguro? Não. Então, eu fiz um acordo lá para ele receber o seguro. Tu acha que ele fez o acordo porque... Por quê? Porque eu entrei com uma demanda inútil, uma demanda que não presta, ou uma demanda mal feita. Se eu fizer uma demanda mal feita, tu acha que ele vai querer fazer um acordo? E reconhecer a dispensa motivada, que vai entrar o aviso prévio, 40% e tudo mais, e entregar o seguro pro cara, tu acha que ele fez de bom gratuitamente? Não, ele fez por ventura do teu trabalho. Então o seguro-desemprego ele tem completa relação. Ah, mas quem paga não é o empregador. Não interessa, se tu for advogado previdenciarista, tu vai entrar com uma demanda. Quem paga é o empregador? Não, é o governo. O governo é o maior litigante. O Estado é o maior litigante. E a gente não vai receber previdenciário? O previdenciário não recebe mais, então. Então, que de cargas d'água que os outros vêm se meter aqui na Justiça do Trabalho e querer falar, ah, isso não é ético. Que não é ético. Se o cara me pede só o seguro-desemprego, ele recebeu tudo, só o seguro-desemprego que ele quer conquistar. Aí eu entro com essa demanda, seguro-desemprego. Eu não posso cobrar? Como é isso? Não existe isso. Então, a gente tem que analisar as coisas, mas por que isso acontece? Porque as pessoas simplesmente não são da área, ou são de áreas diversas, e aí se confunde com as coisas. Confunde com cível, confunde, sei lá, com qualquer outra coisa da cabeça deles. E aí falam umas coisas dessas. Então eu vim deixar claro porque trouxeram essa questão. Trazem essa questão direto. Aí não tira. E por que essa verba, ela é uma verba coringa, muito linda pra gente? Porque se quem paga é o governo, não tem como ter calote. Então, se não tem como ter calote, mano, se tu conseguiu alvará disso aqui, já é R$ 1.500 que tu tem no teu bolso. Aí a gente já tá a metade da meta que a gente tem. Entendeu? Por que a modalidade de dispensa é um amor e por que essa é linda e essa aqui também, né? E qual é a outra modalidade de dispensa que eu tenho que ficar de olho? Justa causa, porque às vezes eu vou reverter a justa causa. Então o cara recebeu uma justa causa, se eu reverter ela para sem justa causa ou indireta, revertendo isso. Por quê? A justa causa é o quê? O empregador cometeu uma falta grave. Olha só, falta grave. Ele cometeu falta mediana. Não é justa causa. Não é justa causa. Nunca recebeu advertência, nunca recebeu suspensão e cometeu, sei lá, faltou 5 dias e não justificou. É falta grave? Não. Então por que o cara deu uma justa causa? Porque ele tava puto com aquele empregado. E no momento adequado não deu advertência nem nada, eu vou lá reverter. E quando eu reverto, o que eu vou levar? A nossa verba coringa. Se eu não reverter, eu vou levar seguro-desemprego? Não. Se eu entrar com uma ação infundada, querendo a reversão da justa causa, e a pessoa vai fazer um acordo comigo para seguro, não vai fazer. Não vai fazer. Porque ela vai ter que ter as outras questões aqui também para trabalhar. Senão é simulação de processo. Então, tu tá entendendo? Aí tu quer me dizer que não é para cobrar daqui. Eu estudei honorários. Honorários foi a minha monografia. Honorários foi a minha... o meu artigo de pós-graduação. Eu sei muito de honorários. E eu sei que isso não é nada antiético. Eu posso provar por A mais B cheio de fundamento. Mas não precisa disso. Eu tenho que fazer o que vocês vão fazer. A gente vai falar sobre cobrança e tudo mais. E isso aqui está incluído. Se o teu cliente perguntar, cobra do seguro, porque fulano não cobra. Fulano não é da área e tu só recebeu o seguro por conta do meu trabalho. Vai lá litigar sozinho. Pra tu ver. Tá entendendo? Então, o trabalho que ocasiona um resultado tem que ser cobrado. Então, isso aqui também tá dentro. Não vai excluir isso aqui, não. Tu é louco se tu fizer isso, tá? Me manda qualquer coisa aí. Manda pergunta pra tu ver se eu não destruo tua tese. Não existe isso. Isso é tese de gente que não conhece. Assim como tem gente que não chega na lista do trabalho, já falei isso. Em honorários no webinário, né? Não cobra 30%, cobra 20%. Por que motivos? Porque eu acho um absurdo. O que tu acha, eu não quero saber. Agora, eu tenho a permissão de cobrar até acima de 30%, se eu quiser, porque eu tô cobrando por resultado. E cobrar por resultado não significa que eu manipulei, eu saí da atividade meio da advocacia. E se eu sair da atividade meio, eu tenho direito de cobrar mais. Porque eu só vou receber se eu ganhar. Isso demonstra que eu tenho competência em muitas outras coisas. Eu saí da característica. Então eu posso fazer isso. Aí o pessoal não sabe o fundamento, vem sei lá da onde, e aí fala besteira. Então isso aqui tem que ser muito... É importante bater em vocês para vocês não caírem em besteira.
Não sai da metodologia por achismo de ninguém. Vem para a metodologia, pergunta aí qualquer coisa se tiver alguma dúvida, mas volta para a metodologia. E dentro da metodologia, a gente tem que ir atrás de ações que a gente consegue. A gente já abre os olhos, já abrir os olhos quando a gente consegue uma indireta e uma dispensa motivada por conta dessas questões, tá? Em valores. E a gente tem essas modalidades de dispensa e aqui eu vou relatar cada uma agora. Essa aula também não é muito comprida, tá? Dispensa motivada. O empregado não cometeu nenhuma falta grave. Ponto. Ele só foi dispensado. Olha, está rescindindo o contrato, tá? Dispensar pedido. Ele pediu para sair. Eu quero sair. Só que ele tem que dar o aviso prévio, senão é descontado. Aí ele não vai ganhar esse efeito surpresa, né? Aviso prévio, 40%, seguro, férias. Por que ele não vai ganhar? Porque é surpresa? Não é surpresa, ele está pedindo para sair, gente. Pelo amor de Deus. É surpresa para o empregador. Por isso que ele pode perder o aviso prévio se ele não dá, tá? Dispensa indireta, quando o empregador comete falta grave. Cometeu falta grave, e aí se eu jogar faltas graves, vocês vão encontrar várias, mas FGTS, salário atrasado, recorrentemente, salário não pago, né, por 2 meses até mais, vai depender ali da situação daquela pessoa. Mas quando não vem um salário pago, pesquisa FGTS, que não está pago também. Então já são 2 requisitos, tá bom? Dispensa por justa causa é se tiver falta grave. Falta leve, falta mediana, não dá justa causa. Se der justa causa para ele, tu pode tentar reverter, dependendo da falta que ele cometeu, tá bom? E a justa causa, aqui, eu vou falar isso no caso concreto, gente, ela tem requisito de imediatismo. Ou seja, se a pessoa, você está dispensado por justa causa, meu filho. Por quê? Porque ano passado tu fez uma besteira, não te dispensei, mas agora eu tô te dispensando por justa causa. Não pode. Mês passado, não pode. Isso é perdão. Se tu perdoa a pessoa, não dá para tu chegar depois e dar justa causa para ela. E existe perdão tácito, que a pessoa não dá. Então existem requisitos para justa causa. Se a empresa não dá a justa causa no requisito, ou seja, com imediatismo, indicando a falta grave, falando, olha, qual foi a falta grave? A modalidade de dispensa é ônus do empregador. Por que é ônus dele? Porque, vamos lá, a pessoa tem que, se ela dispensa por justa causa, existe o quê? A falta cometida, então ele indica. Se a pessoa pediu, tem o quê? Carta de pedido, né? Se a pessoa abandonou o emprego e ele dá justa causa por abandono de emprego, ele esperou o prazo de 30 dias, tentou comunicar ela, tudo mais. Por quê? Porque existe um princípio que é da continuidade. É para o contrato continuar. Então, se ele encerrou, não foi por causa do empregado, porque ninguém está dando emprego aí toda hora, entendeu? Para ele ficar trocando. Isso não é uma característica do Brasil. O Brasil, o cara sai de um emprego, é difícil ele conseguir outro. Então ele vai ficar. Só que o que acontece? Quando ele não fica, aí a gente mostra que ele teve uma carta ou que ele cometeu uma falta grave e tem que indicar. E a culpa ser recíproca, ela sempre é judicial. Isso aqui, não quero que vocês batam cabeça. Por quê? Como eu disse pra vocês, obesidade cerebral. Não quero ficar enchendo vocês de coisas que vocês não vão usar. Sabe quantas vezes eu usei isso aqui? Só num pedido sucessivo de reversão. Eu pedi lá a dispensa para ser revestida de justa causa para dispensa imotivada e sucessivamente, se ele não considerasse isso, que considerasse culpa recíproca. Ou seja, não foi uma falta grave e o empregador dispensou, mas não devia ter sido dispensado. Então considera a culpa recíproca aí, porque ele também fez uma besteira lá, entendeu? Aí eu pedi sucessivamente. Quando aconteceu de novo, eu nunca vi. Só 2 vezes que eu devo ter feito isso, ou uma no máximo. Então, não é o que vai fazer vocês ganharem dinheiro. E aqui a gente está preocupado com o quê? Com bater nossa meta dos 3 mil. Então, não é isso. Vocês vão preocupar com o quê? Em aprender bastante de rescisão indireta e motivada, reversão de justa causa, e entender que cada verba dessa, cada pedido de modalidade de dispensa dessa, gera verbas maiores. Qual que gera integral, proporcional e efeito surpresa? Imotivada e indireta. A pedido só vai levar proporcional e integral, né? Então, às vezes, tu vai pedir a indireta, tu vai fazer o cálculo. Olha só como o cálculo é importante. Vou pedir a indireta, eu sei que eu vou levar tudo isso. Mas se eu perder isso aqui, né? Eu não estou muito forte na indireta. Tu vai explicar, se tu perder, provavelmente a dispensa vai ser a pedido. Ou seja, ele pediu demissão, porque tu não vai voltar. E a rescisão indireta com o cara lá dentro é muito arriscada, né? Porque ele vai sofrer assédio, vai ser uma dificuldade. E até uma estratégia que é utilizável às vezes, se ele, não, tudo bem, pode pedir, não vai ter problema pra mim. E a empresa vai lá e dispensa ele motivadamente, porque ele pediu a rescisão indireta, ela não quer manter aquele cara, então ela manda embora. Então, isso pode acontecer, isso é uma estratégia. Mas é o comum, é que vai fazer eu ganhar dinheiro? Não. Então, por isso que eu não vou ficar batendo a cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos tratar
disso aqui, que é indireta e motivada. E quando for a pedido, também a gente pode reverter isso, porque às vezes o cara manipula lá o pedido de dispensa. Aí quando o cara manipula, o que acontece? O que é isso quando ele manipula? Artigo 9, né? É o mesmo que fazer um CNPJ. O cara, para não pagar as verbas motivadas, constrói ali que ele pediu um WhatsApp, ou sei lá, fala que ele força um pedido de demissão, coage um pedido de demissão, ou seja, um documento nulo, né? Porque está viabilizando o alcance das verbas devidas para aquela situação. Então, anula o pedido de demissão e pede dispensa motivada. Aí o que aconteceu, vou falar no caso concreto, a pessoa vai tentar reverter justa causa porque o empregador disse que era justa causa. Não é só falar, gente, é documentado isso daí. Então, por isso, se o empregador manda embora do nada e fala, tu cometeu uma falta grave, é dispensa motivada, tu vai lá dizer que é dispensa motivada. Agora, se ele deu a justa causa de fato no papel, aí tu vai lá reverter e a pedido tu pode vir a anular. Então, cada modalidade de pedido gera esses valores. Aqui, o que eu não coloquei, se é integral, férias, 13º, saldo e salário, todas as outras coisas contratuais também são pagas independente da modalidade de dispensa. Então, mas isso é um outro caso, a gente vai avançar lá na frente, quando a gente for estudar hora extra, quando vocês entrarem no módulo de cálculo trabalhista, vocês vão identificar que às vezes pode ser dispensado por justa causa, meu amigo, mas pode ser uma demanda boa. Por quê? Porque a pessoa passou durante todo o contrato fazendo hora extra e nunca recebeu. E a justa causa não anula o direito dela que já estava integralizado. É o direito adquirido, né? Então não pode reformar. Ele já tinha direito adquirido sobre as férias, sobre saldo, salário, sobre hora extra. Então se ele já tinha, acabou. É o direito adquirido dele, eu posso ir buscar. Então vocês vão ganhar repertório para fazer a validação dos valores da causa em outros casos? Sim, mas por enquanto vocês vão focar nessas aqui. Não é o caso. E também, detalhe, isso aqui aproxima do incontroverso. Toda vez que aproxima do incontroverso, é melhor pra gente, tá? Inclusive, por exemplo, é direta aqui. Aí eu pedi rescisão indireta. Aí o empregador veio dizer que ele que pediu demissão. Ora, como eu falei para vocês, indireta e a pedido, a gente tem essas verbas como incontrovérsias, vai pagar nas duas situações. Se está em controvérsia, cabe multa, né? Independente de não ter indireta, se reconhecerem a pedido, ainda tem multa do 467, que é o próximo bloco, 467 e 477. A gente vai aprender as multas processuais, né? Por atraso no pagamento da rescisão, quando elas cabem, quando não cabem e em que limite. Porque a modalidade de dispensa é que vai dizer isso. Se é uma dispensa motivada, né? Isso é incontroverso. Mandaram ele embora. 467 sobre tudo. Tá entendendo? A gente vai no próximo bloco. Esse aqui está encerrado. Eu acho que não precisa aprofundar mais. Porque vocês vão ter modelo. E vocês têm aí, né? A explicação de cada uma dessas. É só para identificar mesmo. E colocar ali. Falar, olha, ele foi dispensado motivado. Olha, ele foi a dispensa dele. A pedido foi coagida. Reverte. Para onde? Para dispensa motivada, porque ele não fez nada. Então, dispensa motivada, o cara não fez nada. O cara pediu, é a pedido. O cara não dá para sustentar o contrato. O empregador tá fazendo besteira, indireta. Justa causa, por que justa causa? Qual foi a falta grave? Só se for falta grave. E tem que indicar lá. Se não for, não cabe. Concorrente ou recíproca, as ambas as partes fizeram besteira. Aí é 50% dessa parte aqui pra cá, tá? Essa aqui sempre para todo mundo, sempre tem direito, sem corte, sem nada, porque já era direito adquirido. Então, é isso. Só entender que a modalidade de dispensa faz essas referências. Quando vocês forem analisar, né, quando a gente for entrar no tópico 9, eu vou dar mais repertório para vocês sobre cada uma. E nos casos concretos também, a gente vai falar sobre situações dessas aqui. Então, não vou me preocupar muito com essa, porque junto com o modelo e tudo mais, vocês vão conseguir aplicar e identificar a situação. Porque a regra é simples, é ir lá e falar, não tem nada a ver. Esse aqui é teu direito e se encaixa perfeitamente. Normalmente é assim, tá? E normalmente é o que vocês têm que trabalhar. Porque se não for repetível, se não for comum, como é que tu vai ganhar dinheiro amanhã? Vai ganhar dinheiro só hoje? Não, tem que ganhar dinheiro hoje, amanhã, depois de amanhã, entendeu? É essa a meta. Acho que já entrou para vocês o fluxograma. Mas modalidade de dispensa, muito importante para análise e avaliação da ação. E vocês têm que saber isso aqui. Acho que já foi. Tá? Até o próximo bloco, 467, 477. Esse daí vai durar 10 minutos. Um beijo, até o próximo.